Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, no versículo 28. Quando Cristo disse essa mensagem, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele conhecia e já sabia da necessidade da cura da mente, da cura do coração, da necessidade da saúde mental. E um dos sintomas da doença espiritual ou mental ou do coração, a forma que você querer interpretar melhor, é ansiedade. A ansiedade é um transtorno que afeta grandiosamente essa geração, de adultos a criança, tem afetado de tal forma que em estados elevados levam pessoas até mesmo à morte. Nós encontramos a ansiedade de diversas formas. Primeiro, para você entender o que é ansiedade. A ansiedade é uma preocupação excessiva, pensamentos conturbados, é uma sensação de nervosismo, agitação, tensão. A ansiedade gera um cansaço fácil, a pessoa tem dificuldade para concentrar, a pessoa se irrita com facilidades, ela não consegue dormir direito. Até mesmo às vezes, dependendo do grau de ansiedade, tem a falta de ar, sufocamento, batimento cardíaco acelerado, tremores, suor excessivo, um desconforto dentro de si, uma inquietação, problemas até mesmo no estômago, né? Aquela pessoa que tem aquela gastrite nervosa. Então são sintomas assim físicos que afetam ali e conseguimos notar na pessoa. E tem, podemos dizer assim, a ansiedade leve, a moderada, tem a grave. Nós vamos estar falando sobre elas. E são os sentimentos dentro da pessoa que não lhe traz o conforto, não lhe traz a paz. Mas uma pessoa, para estar vivendo na ansiedade, vou ser sincero com você, é comum termos alguns momentos ali de preocupações. É comum sentirmos medo. Nós somos seres humanos, somos sujeitos, como todos são sujeitos também aos mesmos sentimentos. Mas se torna doença quando isso fica constante na vida da pessoa. Uma coisa constante. Ela vive um dia, vive outra, e ela começa, claro, leve. Começa leve, e esse leve não interfere muito nas suas atividades diárias, mas está ali. Ela dormiu dessa forma, ela acordou daquele jeito, aquela coisinha assim que ela vem de relance, né? Não tem aquela dorzinha que nós sentimos de vez em quando assim, uma dorzinha vai, daqui a pouquinho passa, aquela dorzinha volta novamente,
até o ponto de chegar a incomodar. Aí começa a incomodar, começa a se agravar aquela dorzinha. Assim a ansiedade, ela começa leve. Ninguém tem uma crise de ansiedade de uma hora para outra. Ela começa ali bem devagarinho. E quanto mais espaço você vai dando para ela, mais ela vai se tornando mais forte dentro de você. Se não houver um tratamento, com isso, ela vai se agravando e vai piorando. Claro, vamos falar mais sobre isso mais para frente. Mas essa ansiedade leve não interfere muito. Ela não atrapalha muito no seu dia a dia. Mas é de se preocupar. Tem ansiedade moderada, já começa a incomodar, causando desconforto na sua atividade, no seu cotidiano. A pessoa é uma pessoa mais ativa, começa a ficar mais, sabe assim, inativa. Um exemplo, ela fazia um caminho todos os dias, uma caminhada, um exemplo, já não quer fazer mais, ela fica ali parada com seus pensamentos e assim por diante, vai piorando. Mas vamos falar sobre isso, sobre a piora amanhã, tá? O grave. Mas quando a pessoa está com ansiedade nessa fase leve, vem aquela preocupação de momento, aqueles pensamentos ansiosos. Será que vai dar certo? Aí ela vai e foca em outra coisa, ela foge um pouquinho daquilo ali, tá ali, né? Só por cima. Mas isso já começa a afetar levemente ela, né? De leve também. Ela vai se tornando uma pessoa nervosa, aquela inquietação dentro dela. Ela tem dificuldade para dormir, não consegue dormir com facilidade como antes. Os pensamentos ficam ali, sondando ela, perturbando ela e assim por diante. Como falei, fica irritado fácil. Ela começa a ter sintomas físicos leves, como suor, batimento acelerado e assim por diante. E esses sentimentos e essas situações de leve também talvez se torna despercebido, mas também vai afetando a sua vida a dois, o seu casamento, com a sua família. Hoje, por exemplo, como se tornou uma coisa comum a ansiedade, não conseguimos notar com facilidade uma pessoa ansiosa dentro da nossa casa, porque se tornou algo comum. Você chega no seu trabalho, você encontra pessoas assim. Você chega dentro de casa, encontra pessoas assim. Você anda na rua, você encontra pessoas assim. E os sintomas ali da ansiedade leve, então passa despercebido. Fica ali meio invisível aos nossos olhos, invisível ao olho nu. Você não vai conseguir perceber com facilidade uma pessoa que está com ansiedade no nível leve. Mas as coisas vão se agravando. A situação vai se agravando e a pessoa que não está no seu emocional bom, da leve, ela já começa a passar por sintoma da moderada. A situação dela que estava assim, um pouco controlado, já começa a aparecer com facilidade. Elas começam a perceber que se ela irritava com uma coisa com um pouco mais de dificuldade, se irrita com mais facilidade. A preocupação dela, isso é moderada, já é frequente, não é aquela coisa que de vez em quando. Ela já começa ali, no seu dia todo ali, aquela preocupação, aquela loucura dos seus pensamentos. Ela começa a ter dificuldade constante para relaxar, não consegue dormir à noite. Aí a pessoa vem com os paliativos, né?
ela vai se entregar ao vício, começa os vícios, a bebida, ou o cigarro, ou talvez se apegar ao celular também, porque a pessoa está ali constantemente. Claro, tem pessoas que trabalham com o celular, constantemente no celular ali, às vezes no nada ali, está demonstrando também ansiedade, sintoma de ansiedade, tá? Então, ela no seu trabalho não tem concentração mais, era um bom profissional, mas não está conseguindo ter a mesma concentração que tinha antes. Era uma pessoa assim exemplar no seu trabalho, mas vira e mexe tem erro, esquece algo, esquece de fazer alguma coisa, esquece, você entende? Ela já estava começando a ficar voada. Distúrbio no sono dela é constante, tem dificuldade constantemente de adormecer, ou tem um sono agitado, ver de um lado para outro durante a noite, sonhos perturbadores, porque está tendo dentro dela espaço. A sensação de cansaço já se torna mais forte no seu dia a dia, ela já está no caminho do estafa. O cansaço era um cansaço sim moderado, se tornou um cansaço já mais excessivo, está ali mais constante. Ela dorme, não consegue relaxar, não consegue descansar, tensão muscular, suor do nada, sabe? Vem situações que vão se agravando ali. Aí vai descontar a ansiedade em algo, ou em alguém, ou desconta brigando a sua ansiedade, ou comendo, desconta a sua ansiedade, ou ela desconta a ansiedade nas pessoas, ou não comendo, você está entendendo? E daí por diante, e não cuidando disso, vai piorando. Nós vamos falar amanhã sobre a ansiedade no estágio grave. Vai piorando a situação dela. E piorando a situação dela, da grave, sobe de nível, começa a ter distúrbio de ansiedade. E dependendo da situação, desenvolve dentro dessa pessoa outra doença que afeta a saúde mental, a depressão, que vamos falar sobre isso também. Então uma coisa vai puxando a outra. Aí você pergunta assim, mas qual o fundamento? Qual o objetivo de tudo isso no ser humano hoje em dia? Eu não sei se você sabe disso, se você já ouviu falar, mas o bem mais precioso de Deus, a obra mais preciosa de Deus, somos nós. Sou eu, é você. O Senhor está dizendo que somos mais importantes para Deus do que o sol, do que a terra? Sim. Somos mais importantes para Deus do que tudo. Nós somos feitos por um pouco menor do que Deus e a imagem e semelhança dele. E Satanás, não tendo a capacidade de fazer uma obra tão gloriosa como um ser humano, um ser vivente, uma alma vivente, tem os seus pensamentos, sentimentos, desejos, ele quer destruir a maior obra de Deus, que somos nós. A maior, não digo em questão de tamanho, não, mas em questão de importância. O sacrifício que foi feito na cruz do Calvário é a maior prova disso. Quando Deus enviou o seu Filho da cruz do Calvário para perdoar essa geração, para perdoar aqueles que nele crescem, foi a maior prova de amor. E Satanás, ele vem tentando desde o princípio distanciar o homem de Deus, desde o início. O povo de Israel oscilando, estando bem, estando mal com Deus, voltava a estar bem. Então tem essa batalha, essa luta espiritual constante. E a ansiedade é uma doença do coração, é uma doença espiritual.
quem leva a pessoa à ansiedade são espíritos imundos que lançam a semente, e se a pessoa não tiver estrutura ali para poder lançar fora a semente, vai se agravando dentro dela essa semente, que vai destruindo a sua vida em todas as áreas. Porque está escrito a palavra: Satanás veio simplesmente para roubar, matar, destruir. Cristo veio para que tenha vida e tenha abundância. Mas Cristo só se faz presente na vida daquele que o busca. Está aqui na mensagem: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós temos que ir até Ele. Para que possamos ter o equilíbrio de tudo na nossa vida, precisamos ter que ir até Cristo. Ir até Ele, para Ele confortar, consolar, fortalecer o nosso coração. Não adianta você lutar contra a ansiedade por você mesmo, que não vai resolver. A medicina me desculpa, mas pelo que o entendimento que eu tenho da palavra de Deus, o tempo que eu tenho como um ser humano, a medicina não consegue a cura para a depressão, não consegue a cura para a ansiedade, não consegue. Eles conseguem trazer para você paliativos, remédios ali para você conseguir dormir, para deixar você meio grogue, para deixar você meio ali, sabe? Mas curar a sua ansiedade, só Deus. A cura da sua ansiedade. Tem tratamento. Não. O tratamento é Deus, é vir até Deus. Aí você fala assim: como é que o senhor fala isso com tanta certeza? Eu já tomei remédios para ansiedade. Nesse tempo que eu estava distante da presença de Deus, eu tomei algumas vezes e parei por mim mesmo, porque eu sabia que não ia resolver. É como falei ontem, sou uma pessoa decidida. Eu procurei ali que eu precisava de ajuda, vi que não resolveu, eu larguei de mão. Me fez uma pessoa ali meia lenta, não sou lento, sou uma pessoa meio agoniada, sabe? Até percebendo falar aqui com vocês, acho que vocês percebem isso. Então, deixou uma pessoa meio lenta, sonolenta, não estava conseguindo desenvolver o trabalho de forma alguma, aquele parado no mundo, não estava conseguindo dormir, mas o meu dia a dia não estava ali, sabe? Você entende? Então, os remédios não vão resolver. O remédio é você vir até Cristo. O remédio é você se aproximar de Deus. Eu vou orar com você que está estudando nosso horário, mas amanhã nós vamos falar sobre a ansiedade no estado grave e dar continuidade a essa mensagem. Não perca não, que é um tratamento para o seu coração, é um tratamento para você ou para um familiar seu. Compartilhe as mensagens, compartilhe com as pessoas, coloca no grupo da família, coloca nas redes sociais, porque as pessoas precisam se curar. Nós encontramos pessoas hoje em dia para fazer o mal, para fazer o bem é difícil encontrar. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Pai, a tua palavra diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós queremos nos achegar até o Senhor. Nós queremos alcançar descanso para nossa alma. Queremos alcançar a paz, a alegria. Queremos alcançar a tua presença. Então, vai de encontro a essa pessoa agora e fortalece ela. E fortalece esse coração para que possa ser uma pessoa diferente. Eu te peço isso em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e até o próximo episódio.